Primeiro, deixa eu me ajeitar aqui, que hoje tem tanto protocolo, né, que a gente precisa seguir. Muito bem. Que a graça do Senhor esteja com todos nós. Amém? Joia, muito bom estar aqui com vocês, revendo alguns, como o Ocean, que eu já conhecia, conhecendo a maioria de vocês. Hoje tive a oportunidade de conhecer um pouco da história, né, de vocês, da trajetória. Então, agradeço, né, ao pastor presidente aqui, a toda a liderança, a oportunidade de estar com vocês. Eu sei que vivemos tempos difíceis, mas de outro lado, tempos desafiadores. E sempre que a gente tem uma crise ou desafios como os que a gente tem nesse tempo, o tipo de postura, o tipo de compreensão e o tipo de reação que nós precisamos ter, obviamente tem que ser diferente daquilo que a gente faz no dia a dia. Foi assim quando começou a pandemia na sua casa, por exemplo, né? Você teve que fazer uma porção de adaptações, não podia sair de casa, tinha que seguir determinados protocolos, talvez tenha que ter tido redução nos custos, nas despesas. Para quem tem filhos pequenos, né? Eu falo para minha filha, eu sou casado com a Raquel há 38 anos, temos 2 filhos, o Danilo e a Samara. O Danilo ainda solteiro, 34, a Samara, nossa filha, 33, já é casada, temos 3 netinhas. E eu falava para minha filha, olha, estou orando por você e pelo nosso genro e por todos que têm filhos pequenos, mas se tem uma coisa que eu dou graças a Deus na pandemia, de não ter filhos pequenos, né? Porque os pais foram verdadeiros heróis nesse tempo, né? De ficar 1 ano ou mais, todo mundo recluso em casa, tendo que trabalhar, dar aula para os filhos, cozinhar, enfim, fazer tudo isso. Então, todos nós passamos por inúmeras adaptações num tempo de crise como esse ou em qualquer crise. E o que eu queria compartilhar ou ajudar vocês hoje à noite a talvez entender para essa próxima etapa que nós estamos iniciando agora de ministério, que tipo de reações nós precisamos ter diante do desafio do momento que a gente vive. Eu diria que, usando aquela expressão bem popular, né, que quando alguém diz assim, vou chacoalhar a jaqueira, né, para cair tudo que dá. Parece que Deus chacoalhou a jaqueira da nossa igreja, pensando agora nós como pastores, líderes, etc., parece que Deus chacoalhou a jaqueira da nossa igreja, do nosso ministério, da nossa vida pastoral, da nossa liderança, e a gente tem que refletir sobre isso e pensar assim, bom, o que eu faço daqui para frente? Como é que eu reajo daqui para frente? Então eu queria compartilhar com vocês alguns minutos hoje sobre esse desafio de entender o momento que nós vivemos para podermos reagir. É como se nós estivéssemos assim nessa figura que você está vendo aí, com alguns elementos, uma bússola, um mapa, e a gente precisa descobrir um novo caminho. O que é que a gente faz a partir disso? E eu queria começar com uma pergunta. A pergunta o que o pastor e a igreja podem aprender com a crise? De um lado pode parecer uma pergunta muito simples. De outro lado, pode parecer uma pergunta muito absurda. Porque eu sei, por trabalhar com pastores e líderes já há muitos anos, e estarmos em contato com pastores e líderes desde o primeiro dia da pandemia, de pastores de todas as denominações, né? Eu e a Raquel somos missionários da CEPAL. A CEPAL é uma agência missionária com mais de 50 anos no Brasil, que trabalha com pastores e líderes de inúmeras denominações, talvez mais de 200 tipos de denominações diferentes. Então, a gente sabe o que está acontecendo em cada quintal, né? Em cada tipo de igreja ou denominação, mas tem uma coisa em comum que a gente percebeu desde o início da pandemia. Talvez naqueles primeiros 4 meses da pandemia, eu ouvia de todos os pastores o seguinte, vai voltar tudo ao normal já já. Talvez você tenha dito isso.
E era a nossa torcida, obviamente. Ninguém imaginava que a gente ia, 1 ano e 8 meses depois do início da pandemia, a gente ia estar usando máscara, álcool e tendo todos esses cuidados, né? Todo mundo imaginava que ia ser uma coisa muito rápida. Aí o tempo passou e eu percebi assim que um pequeno número, muito pequeno, começou a dizer, esse negócio vai demorar, então deixa eu começar a ver o que eu faço. Mas um bom número ainda continuava dizendo, vai voltar tudo ao normal, não vejo a hora que vai voltar ao normal. E o tempo foi passando, e daria para dividir em blocos, assim, lá no escritório a gente foi fazendo assim um medidor. O que os pastores estão dizendo agora? E agora? E agora? Aí, você lembra, em setembro, outubro do ano passado, quando tudo parecia estar voltando ao normal, todo mundo ficou animado, uma boa parte das igrejas voltaram seus cultos, etc. E daqui a pouco veio uma segunda onda, e eu percebi que diminuiu um pouquinho o número de pastores e líderes que começaram a olhar assim, eu tenho que pensar no longo prazo, que lições eu tiro disso, como é que eu olho para a igreja do futuro? Mas uma boa parte ainda continuou, não vejo a hora que volta ao normal. A frase mudou um pouquinho, né? Inicialmente era assim, vai voltar tudo ao normal. Aí a segunda frase era, não vejo a hora que volte ao normal. E se eu poderia, não quero gastar tempo com isso aqui, mas eu poderia ir descrevendo as várias fases, e me parece que hoje, talvez o maior desejo do nosso coração é assim, eu quero que volte tudo a 15 de março do ano passado. Bom, vamos às más notícias, primeiro. Quando a gente tenta responder essa pergunta, o que o pastor e a igreja podem aprender com a crise? Vocês podem nunca mais me chamar para falar aqui por causa do que eu vou falar agora, tá? Mas eu estou tranquilo, sem problema. A má notícia é a seguinte, aquela igreja que você pastoreava, acabou. Em 15 de março do ano passado. E ela nunca mais vai voltar ao jeito que ela era. Lamento informar, não estou brigando com o Espírito Santo, nem com Deus sobre isso. Está muito claro para nós, por todas as análises, conversas e prática do dia a dia, que aquela igreja, infelizmente, não vai voltar nunca mais a existir. Eu posso te dar alguns referenciais muito práticos. Primeiro, em quase todas as capitais, que é o caso de vocês aqui, tem um número muito grande de pessoas migrando para o interior ou para outras cidades com melhor qualidade de vida. Esse é um fenômeno que está sendo medido. Em algumas capitais ele é mais intenso, em outros ele é menor. Eu moro numa cidade chamada Indaiatuba, que é do lado de Campinas. Uma cidade pequena, pequena para o padrão de São Paulo, 250 mil habitantes. Campinas está a uns 30, 40 quilômetros, 1 milhão de habitantes. A população na nossa cidade, durante a pandemia, já cresceu em torno de 15%. O lugar onde eu moro, o bairro que eu moro, tem 450 lotes, e tinha mais ou menos 350 construídos, e 100 que estavam ali esperando. Nos últimos 6 meses, começaram 80 construções, para você ter ideia. Tem exatamente 80 obras agora, gente construindo casa. Mas esse é só o meu bairro. Isso está acontecendo na cidade inteira, em todas as cidades do interior de São Paulo. Há 2 semanas atrás eu estava em Curitiba, me falaram a mesma coisa, o pessoal está saindo para o interior. Há 1 mês atrás eu estava em Vitória, que é uma cidade pequena, mais ou menos do tamanho de Indaiatuba, 350 mil habitantes. Eu morei lá alguns anos atrás. Com várias pessoas que eu conversei, todo mundo disse, nossa, não aguento mais essa cidade. Descobri que eu posso fazer o que eu faço de outra cidade menor, mais tranquila, qualidade de vida para a minha família. Por que a sua igreja não vai ser a mesma? Porque você vai perder gente. Naturalmente, não é porque você é um mau pregador, não é nada disso. Segundo fator, é porque nessa volta, tem gente doida para voltar, tem gente com medo, tem gente que não vai voltar, tem gente que começou a achar que é muito mais interessante ser membro online.
Uma pesquisa da Barna mostra que nos Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa, tem pelo menos uns 5 tipos novos de membros. Então você vai perder gente, você vai ganhar gente, você vai começar a ter gente que mora lá na China e vai frequentar a sua igreja online. Ninguém sabe direito como é que vai ser, ninguém tem uma bola de cristal para dizer a igreja vai ser assim. E eu poderia, também não quero gastar tempo com isso aqui, só estou dando alguns exemplos, eu poderia ir embora nessa lista de fatores que não são argumentos, são fatos. Isso está acontecendo. E isso mostra que a sua igreja não vai ser a mesma. De outro lado, as pessoas fizeram descobertas durante a pandemia. Elas descobriram, por exemplo, e eu diria que esse é um fenômeno em quase todas as igrejas, desde das mais históricas e tradicionais até as pentecostais, igrejas independentes, etc., de que aquela loucura que a gente vivia antes da pandemia, de um monte de atividades, encontro, isso e aquilo, a gente não precisa disso. Conversei com um vizinho meu, que é de uma igreja, e ele falou assim: Josué, minha maior descoberta foi o seguinte, eu tinha 5 cargos na igreja, fazia isso, fazia aquilo, a semana inteira, corre para cá, corre para lá, estou livre disso. E sabe qual foi uma outra descoberta que nós fizemos? Uma das maiores perdas na pandemia foram de líderes. Quase todo pastor perdeu 10, 20, 30, 40% dos seus líderes. Alguns disseram: pastor, não aguento mais voltar àquele ritmo. Outros não aguentam porque agora eles têm um monte de outras atribuições. Eles têm que continuar dando suporte para os filhos em relação à escola, eles têm que trabalhar de casa e a pressão é muito maior, eles têm que cuidar de uma série de outras coisas. Mas a maior descoberta deles é assim: eu não precisava daquela vida doida que a gente tinha. Eu descobri que eu posso dedicar mais tempo para a minha família, para os meus filhos, para relacionamentos e tal. E vai embora, gente, a lista de coisas. Por isso, eu estou só fundamentando a afirmação inicial que eu fiz, de que aquela igreja que você pastoreava, a organização, a missão que eu liderava até 15 de março do ano passado, a escola, o hospital, acabou. Nós estamos descobrindo como é que vai ser a nova etapa. Então, num primeiro momento, nós entramos num estágio de sobrevivência. Não, acho que todo mundo aqui pensou: como é que eu vou pagar as contas da igreja? Como é que eu vou pagar minhas contas? Então, é natural, o ser humano diante de uma pandemia, diante de uma crise, ele pensa assim, no básico: como é que eu vou sobreviver? Alguns pararam nesse estágio. E eu diria que alguns continuam lutando para sobreviver, mas existe uma questão aqui: você pode sobreviver e não saber o que você vai fazer depois de sobreviver. Então essa não é a pergunta certa. A pergunta melhor seria: qual é a missão que eu tenho para cumprir? Então, eu não quero simplesmente sobreviver à pandemia. Eu quero superar a pandemia porque eu tenho algo maior para fazer depois. Você percebe que você pode sobreviver, sua igreja pode sobreviver, mas quando acabar você vai estar assim, esbaforido, como a gente diz lá em São Paulo, e você não sabe para onde vai. Eu confesso que eu mesmo, de início, na nossa missão, na nossa organização, eu comecei a ter o raciocínio de sobrevivência. Meu Deus, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer isso e aquilo? Aí um dia, tirei um tempo de oração, segui o conselho de Jesus, né? Vou sentar lá com calma. E Indaiatuba é bem plano, então não tem monte, mas eu fui lá perto de um lago, sentei debaixo de uma árvore, comecei a orar e ler a Bíblia e relembrar, e Deus foi me relembrando. E uma coisa que Deus me levou a responder naquele dia foi uma pergunta bem simples: por que é que você quer superar a pandemia? Não sobreviver, mas por que é que você quer superar? O que você vai fazer depois? E isso começou a se conectar com o que eu fazia antes.
Então Deus começou a relembrar qual é o meu chamado, qual é a visão que Ele deu para mim alguns anos atrás, a razão pela qual nós começamos o que nós fazemos hoje, por que tem uma equipe que veio trabalhar com a gente e abraçou essa visão e está lá lutando por isso. E aí Deus começou assim a dizer, olha, levanta os olhos, você está olhando só para a pandemia, olha lá para frente, começa a pensar agora o que você vai fazer no futuro. E não pensa simplesmente em como sobreviver, porque se você tiver algo para fazer lá no futuro, você vai superar isso aqui. Existe uma razão muito maior para eu ajudar você a superar isso. Agora, se você pensar só em como sobreviver, por que eu te ajudaria? Você não tem nenhuma razão para fazer algo significativo depois. E aí eu comecei a virar a chave. Uma outra coisa que Deus lembrou nesse tempo foi o seguinte, aliás, eu fiz uma oração assim, daquelas bem egoístas. Você sabe que pastor também faz umas orações meio egoístas de vez em quando, né? Não precisa olhar com essa cara não, que eu sei que você faz também, né? Então, nós todos somos iguais. E eu confesso que eu fiz uma oração meio egoísta. Eu falei, Deus, o Senhor me deu essa visão lá atrás, eu já batalhei tanto para chegar até aqui, e teve tanta dificuldade, etc. Agora que eu estava começando a executar essa visão que o Senhor deu, vem essa pandemia, essa pedreira toda, não dá para diminuir um pouco aí, só para eu executar a visão assim, mais calmo? E aí eu recebi a resposta que eu não queria. Normalmente é assim também, né? Deus falou assim, mas Josué, não estou entendendo porque você está pedindo isso. Porque visões são para tempos de crise. E aí Deus começou a listar assim na minha mente. Moisés, crise. Aí foi lá. José do Egito, crise. Foi lá. Neemias, crise. Esther, crise. Jesus, a humanidade vai perecer, então Jesus veio para salvar a gente. A igreja primitiva, e Paulo. Eu falei, tá bom, Senhor, tá bom. Já entendi. Visões são para tempos de crise. Elas levam a gente para o próximo nível. Então, por que você desejaria superar a crise? Porque você tem uma visão para executar, e ela começa a execução agora, não é depois da crise. Quem começar a pensar em o que vai fazer depois que acabar a crise, já é tarde, você pode estar morto. Se não fisicamente, ministerialmente, ou coisa desse tipo. E aí, nesse processo de refletir para mim mesmo, o que eu tinha que fazer, como é que eu poderia ajudar outros? Uma das coisas que eu comecei a rabiscar e que Deus foi assim me mostrando foi uma comparação entre os nossos desejos que se transformam na nossa estratégia e a estratégia de Jesus. É bem simples. Então deixa eu mostrar para vocês um pequeno desenho que ajuda vocês a entenderem primeiro qual é a nossa estratégia diante da crise. Normalmente a gente quer voltar a 15 de março do ano passado. Por quê? A gente gostaria de voltar todas as atividades, tudo como era. É nosso primeiro desejo. E eu não vou dizer que ele é pecaminoso, cruel. Não, é desejo natural do coração. Assim como eu estava pedindo para Deus, Senhor, não dá para ficar tudo em paz para eu executar a visão? É um desejo natural. Essa é a primeira palavra, nós queremos voltar. A segunda palavra é nós queremos manter. Manter o quê? A estrutura que a gente tinha, tudo que a gente fazia, as pessoas que a gente tinha. Mas como eu falei, você não vai ter as pessoas que você tinha na igreja. Você vai ter gente que vai embora, você tem gente nova que chegou, você tem um monte de gente que se converteu durante a pandemia e está chegando. A nossa igreja lá em Indaiatuba ficou literalmente 1 ano e 2 meses fechada. Uma decisão estratégica da nossa liderança. A gente falou, não vamos ficar nessa de abre e fecha, que é pior e tal. Então, fechado até maio do ano que vem. Você diz, bom, a igreja acabou. Muito pelo contrário. Nós, no início da pandemia, criamos estratégias
já de futuro. Acho que por 1 ou 2 domingos a gente transmitiu o culto, do jeito que todo mundo faz. Aí a gente falou, peraí, uma coisa é transmitir o culto, a outra coisa é fazer um culto online. São 2 coisas completamente diferentes. E pelo que eu ouvi, acho que vocês fizeram coisas muito similares aqui. Então a gente disse, esquece fazer o culto lá com o templo vazio. Tem alguns que faz até com a câmera de lá para cá para mostrar que está vazio. Aquilo dá uma sensação ruim para as pessoas, fica lembrando como era bom e tal. Mas por quê? Não são as pessoas que querem, nós que queremos isso. Então a gente mudou a estratégia, criamos a estratégia para alcançar a nova geração, implementamos treinamento de líderes para aumentar o número de pequenos grupos e pessoas sendo discipuladas. Bom, voltamos. Há um mês atrás, teve o primeiro batismo, 120 pessoas. Você olha e diz, saiu de onde esse povo? Se a gente estava sem culto, sem nada. Saiu da nova estratégia. E já tem mais uns 100 para batizar se preparando. E tem gente que mudou para a cidade e veio para a igreja. Eu acho que a gente cresceu uns 30% durante a pandemia. Em todos os sentidos. Pessoas, lançamos um projeto para construir um novo espaço, contribuição financeira. Eu sei que não é a realidade talvez da maioria, mas tem muitas igrejas que eu tenho ouvido isso. Crescimento em diversas áreas. Mas qual é o desejo do nosso coração? Manter tudo que eu tinha. E a última palavra que a gente normalmente quer é reter. Não é só manter, mas eu não quero perder os líderes, eu não quero perder os recursos, eu não quero perder aquilo que eu tinha. Eu diria que talvez esse seria o resumo da maioria dos pastores e líderes que eu conheço, de várias denominações. Bom, aí eu comecei a pensar um pouquinho como é que seria a estratégia de Jesus. Especialmente olhando para a igreja primitiva. E aí é mais ou menos esse desenho que vocês vão ver aí agora. A primeira estratégia de Jesus, quando ele veio, morreu, ressuscitou, etc., e começou a igreja, em relação aos sacerdotes, fariseus, escribas e tudo que existia, foi tudo novo. Atividades novas. Jesus falou, vocês ficam aí lendo o livro da lei, isso, e os fariseus tinham sistematizado a lei em 613 regras, e ficavam com aquela coisa, você não fez a regra 33, te peguei, você não praticou a 58, e Jesus falou, você lembra, quando perguntaram para ele, você já pregou sobre isso umas 35 vezes, né? Quando perguntaram para Jesus, ele falou, a lei e os mandamentos se resumem em 2, ame a Deus e ame as pessoas. Se você ama a Deus e ama as pessoas, então você vai fazer discípulos. Só isso. Não, mas você tem que ir no templo tantas vezes, você tem que fazer isso, e tem que lavar as mãos, e não pode fazer isso sábado, e não pode... Não, eu vim para tirar esse peso. Tudo novo, mais leve. Meu fardo é o quê? É leve. Aí a segunda coisa que Jesus fez foi reinventar. Essa palavra que a gente está ouvindo tanto, ela tem pelo menos uns 2000 anos. Jesus foi o primeiro cara que reinventou tudo. E ele falou, não se preocupem com o legalismo. Você lembra Mateus 15, ele batendo duro nos fariseus, a boca de vocês está cheia de regras, mas o coração vazio da palavra. E a grande comissão. O que ele pediu na grande comissão? Só uma coisa. Vão, façam discípulos. O vão é o pré-requisito. Você não faz discípulo parado aqui com o braço cruzado. E o ensino em todas as coisas é uma consequência do fazer discípulos. Não tem como fazer discípulo sem ensinar todas as coisas que Jesus ensinou para ser parecido com ele. Então o cerne é uma coisa só. Façam discípulos. Essa é a missão de vocês. E por fim ele disse, avancem. Formem novos líderes, gerem transformação e vão para todo mundo. Façam discípulos de todo mundo.
Percebe que essas palavras, mudar, reinventar e avançar, são exatamente opostas àquelas coisas que nós queremos agora, que é voltar ao que era, manter e reter. Isso leva a um princípio básico. A gente prega isso, mas agora eu estou falando isso para você, pastor, líder, esposa de pastor, líder. Na Bíblia, não existe nenhum chamado para manutenção. Todo chamado é uma ação. É para ir, é para avançar. Não conheço nenhum chamado assim para um profeta, um apóstolo, dizendo, olha, vai, fica quietinho lá no seu lugar, mantenha aquele negócio por 30 anos, do jeito que está, com o mesmo número de pessoas, etc. O chamado é, vá, multiplique. Lembra da parábola dos talentos? Quem levou a chicotada foi aquele que não multiplicou. Nós não estamos falando aqui de números, nós estamos falando de multiplicação. Números é uma coisa automática. Até porque o discipulado gera resultado exponencial. O discipulado é 2, 4, 8, 16, 30, 60, 120, vai embora. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. 70, 500, 3.000, 5.000, depois perderam a conta. E depois foram para o mundo inteiro. E aí lá em Atos 20 diz, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Então, todo chamado na Bíblia é para uma ação, é para avançar, é para multiplicar. Mas parece que a gente já vivia um estágio de manutenção. Isso, a pandemia só levantou o tapete e mostrou isso. Assim como em todas as outras áreas. Eu estudei teologia, mas também estudei administração. Então eu tenho assim, meia cabeça de pastor, meia de administrador, meio coração de pastor, meio de administrador. Algumas horas isso é bom, algumas horas dá um curto-circuito, mas nesse momento da pandemia foi bom. Por quê? Eu comecei a observar que a pandemia não revelou nenhum novo problema. Em cada segmento ela só levantou o tapete e falou assim, você já tinha esse problema, agora ele veio à tona. Então, por exemplo, o botequim do seu Joaquim ali na esquina, que já estava empurrando dívida, etc., quebrou. Foi a pandemia? Não, ele já estava com dívida, ele só empurrava a dívida. Aquela coisa de vender o almoço para pagar a janta. Mas foi só o botequim ali do seu Joaquim? Não. A Hertz, que é uma das maiores locadoras de carro do mundo, faliu nos Estados Unidos. Ela tinha 500 mil de carros. Mas ela tinha 17 bilhões de dólares de dívida. No dia que ela parou de alugar carro, que era, vende o almoço para pagar a janta, quebrou. E isso aconteceu em todos os segmentos. As escolas que estavam ruins quebraram, os hospitais que estavam ruins quebraram, as igrejas que estavam ruins fecharam. E para a maioria de nós que estávamos num estágio simplesmente de manutenção pastoral ou ministerial, deu um desespero maior, porque o que eu faço agora? Quando a gente olha então essa estratégia de Jesus, que é, não está dando certo, muda, avança, a estratégia não tá funcionando, reinventa. Você está parado, avança. Bom, vocês podem estar pensando assim, você já deu uns exemplos bíblicos, mas eu queria mais fundamento. Então, vamos lá. Eu quero começar com uma pergunta. Será que você está aberto a mudar completamente a sua estratégia, como a igreja primitiva teve que mudar? Então vamos pegar um case, que é o caso da igreja primitiva, e ver qual decisão eles tiveram que tomar. Talvez ela começou por isso aqui. Eles precisaram decidir se eles queriam focar na crise ou na visão de futuro. E eu diria com toda certeza que o que aconteceu com a igreja primitiva está acontecendo exatamente com a gente agora. Vamos relembrar um pouquinho. Jesus morreu, ressuscitou, aí ele teve aquele período com os 12, com todos que estavam seguindo ele, ascendeu ao céu,
falou: gente, está aqui o bastão, agora está com vocês. A primeira coisa que eu acho interessante é que Jesus é o plantador de igreja que não ficou para o lançamento da pedra fundamental. Você conhece algum outro que fica 3 anos e meio ali treinando o pessoal, aí marcaram o lançamento. Aí ele diz assim: não, eu não vou não, pode ficar vocês estão prontos. Jesus fez isso. Deixou o Espírito Santo, o pessoal começou a igreja, como eu falei, 70, 500, 3 mil, 5 mil, 10 mil, perderam a conta. A igreja em Jerusalém lá, com às vezes aquele louvorzão, assim, todo mundo lá, e Pedro pregando, e enfim, aquela animação toda. E eu imagino Deus já assim, agora eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Imagino Deus já assim, batendo o pezinho, dizendo: gente, quando é que vocês vão para o mundo inteiro? E o pessoal lá: nossa, que igreja legal é essa? E a gente se reúne nas casas e partilha o pão e tal. E Deus lá: gente, está passando o tempo, vocês não estão entendendo. Aí, agora uma conjecturação minha aqui, como eu falei, eu estou fazendo uma analogia só para ficar mais fácil vocês entenderem. Aí Deus dá uma olhada e diz: bom, quem é que pode me ajudar aqui a espalhar a igreja? Paulo, estou te chamando para ser o primeiro diretor de missões da igreja. Então, vem aqui, espalha o pessoal para mim. Aí você lembra lá, Atos 7, apedrejamento de Estevão, Atos 8 começa a perseguição, a igreja é espalhada para o mundo inteiro, Atos 8, 1 e 2, a Bíblia está aqui, mas você já sabe tudo isso, só estou pegando o que você já sabe e fazendo a conexão. Tá? Se quiser, eu estou citando os textos, você vai lá e marca para rever depois. Aí Atos 1, Atos 2, 3 fala que a igreja foi completamente espalhada, exceto os 12 que ficaram em Jerusalém. Gente, qual é o pastor que, se a sua igreja crescer tanto, chegar a 10 mil, 20 mil, vai colocar lá no plano estratégico da igreja: quando chegarmos a 20 mil, nós vamos vender o templo, espalhar todo mundo pelo mundo inteiro, e aí o pastor e mais alguns presbíteros ou diáconos vão recomeçar tudo outra vez. Você faria isso? Não. Por que teve que vir a perseguição? Também. Porque a igreja estava acomodada. Estava muito legal, cheio de atividade, todo mundo ali. E aí Deus fala assim: gente, vocês não estão entendendo? Antes de começar a igreja, eu já mandei o exército romano abrir estrada para o mundo inteiro. Já está tudo pronto. Vocês não podem usar a desculpa de que não dá para ir para Filipos, para Éfeso, que não tem estrada. Não, está tudo pronto, tudo asfaltado já. É só sair. Mas já que vocês não entendem, deixa eu chacoalhar a jaqueira aqui. E a igreja primitiva foi totalmente dispersa. Vamos fazer então um paralelo para vocês entenderem essa conexão. Primeira coisa, eles tiveram que mudar. Primeiro, do templo para as casas. Não tinha mais culto, todo mundo foi espalhado. Aí vamos supor que eu e a minha família fomos para Éfeso ou Antioquia. Nós chegamos lá, arranjamos um novo emprego, uma nova escola, alugamos a casa, abrimos um negócio. Domingo, o que eu vou fazer? Não tem culto, né? Não tem ministério infantil, não vai ter EBD. Então, eu vou chamar meus vizinhos, fazer um churrasco, vou começar a criar relacionamentos aqui, ganhar a amizade deles e tal, para depois começar a discipular. Não tem pastor, não tem evangelista, não tem obreiro, não tem presbítero, não tem ninguém. É só eu e a minha família. Percebe? De outro lado, eles saíram de uma cidade onde eles estavam reunidos, Jerusalém, para várias cidades no mundo inteiro. Onde Deus tinha mandado abrir estrada, a hora que começou, eles olharam para trás: Paulo está vindo, corre. Para qual estrada? Essa aqui não interessa, qualquer uma, vamos embora. Atos 8 diz literalmente que Paulo ia de casa em casa arrancando o pessoal pelos cabelos para mandar para a prisão. Então,
pé na estrada. De outro lado, eles saíram então de uma grande reunião na igreja em Jerusalém para reuniões pequenas nas suas casas, com seus vizinhos, com os novos amigos. E por anos eles fizeram isso até formar todas as igrejas que depois Paulo, aí Deus fala, Paulo, ok, missão cumprida, agora você vem para o meu lado, agora vou te treinar durante alguns anos, vou mandar Barnabé treinar você. Qual a principal coisa que Barnabé fez com Paulo? Discipulado. Para depois você ir para todos esses lugares, enquanto o pessoal está ganhando gente para Jesus lá, discipulando, vou treinar você para depois enviar você para todas essas cidades para equipar o pessoal. Eu não sei se dá para você fazer uma conexão aqui, mas deixa eu só pensar alto aqui com você um pouquinho. O mesmo Deus que usa Saulo para quase exterminar a igreja, então essa é uma crise, é o mesmo Deus que converte Saulo para equipar a igreja para continuar avançando. Deus usa a crise nas duas pontas, nenhum de nós consegue fazer isso. Deus tira o melhor da crise. E aí eles saíram então de uma pregação pública, para quê? Para o discipulado. Eu imagino que mais ou menos como o povo que saiu do Egito e ficava, lá no Egito tinha cebola, parte da nossa natureza. O pessoal da igreja primitiva que saiu ficava assim, como era bom o culto de domingo, Pedro pregando, os apóstolos todos lá, aquele coral de 2.000 pessoas. Acabou. O 15 de março deles foi Atos 7. Apedrejamento de Estevão e o início da perseguição. Eles não tinham opção a não ser mudar. Virar a chave, olhar para frente e perguntar, Deus, então, o que o Senhor quer que a gente faça agora? E é interessante observar que toda crise, não só essa, toda crise gera dois tipos de pessoas. Os resilientes, aqueles que perguntam para Deus, Deus, qual é a próxima etapa? Ou os amargurados. Os amargurados ficam, como era bom, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu sei que, eu não estou mexendo aqui, brincando com o sentimento das pessoas, eu sei que muitos de vocês tiveram perdas pessoais, gente da família que faleceu, pastores, membros da igreja. Por favor, não entenda que eu estou brincando com isso. Muito pelo contrário, é parte da natureza humana. Nós vamos sentir, vamos chorar, vamos viver o luto. Mas eu estou falando daquela parte que você resiste em mudar, porque você queria voltar tudo como era antes e não vai voltar. E isso gera gente amargurada. Deus, por que o Senhor mandou metade da minha congregação embora? E Deus está assim, não entendeu nada. Sabe quando Pedro chegava para Jesus e disse, Senhor, não vou deixar o Senhor morrer. Ele olhava e disse, não entendeu nada. É mais ou menos assim que a gente está vivendo. Agora, vamos fazer uma comparação. Pode colocar outra vez na tela aí esse mesmo slide do mudar? Esquece a igreja primitiva. Lembra agora, 15 de março do ano passado. O que aconteceu? Do templo para as casas. Foi todo mundo para casa por decreto. De uma cidade para várias cidades. As pessoas começaram a descobrir que podia mudar para o interior, ir para outros lugares, etc. A pregação começou a ser transmitida, os cultos, ou tudo que foi produzido, de uma cidade para várias cidades. Alguém que está lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, pode assistir o culto da sua igreja, frequentar a sua igreja, ser discipulado online. Semana retrasada eu estava em Curitiba, um senhor foi me buscar e ele falou assim, eu sou líder de um pequeno grupo na igreja. Até agora, até o início da pandemia, nosso pequeno grupo só tinha gente da nossa igreja. Meu pequeno grupo dobrou. Tem gente agora no interior de Santa Catarina, um senhor lá no Rio Grande do Sul que se converteu, vai batizar. Meu pequeno grupo dobrou.
de uma cidade para várias cidades, de uma grande reunião para centenas de reuniões pequenas. Vocês não fazem ideia do que surgiu durante a pandemia, de reuniões de oração, de discipulado, de reuniões de pequenos grupos, da pregação pública para o discipulado. Parece que é similar à igreja primitiva? Bom, vamos olhar o próximo item. Eu falei que uma das especialidades de Jesus foi reinventar. O que aconteceu na igreja primitiva? Do ajuntamento, legal, todo mundo, para a essência da missão. Jesus falou, vão, façam discípulos. Mas o pessoal foi se acomodando ali, se ajeitando, e está tão bom. Não é assim, com qualquer pequeno grupo, ou grupo de amigos, junta, assim, você não quer mais que entre ninguém para não estragar, não quer que ninguém vá embora. A igreja primitiva estava meio assim, com pouco tempo. E Jesus disse, mas essa não é a missão. A missão é que todos vocês façam discípulos. E o mundo inteiro está esperando. Começou por Jerusalém, depois a Judéia, Samaria, confins da terra. Eles estavam só em Jerusalém, então vou ter que dar uma mexida nisso aqui. De outro lado, eles partiram do ensino dos rabinos para o discipulado dos filhos. Por quê? Os pais normalmente entregavam os filhos, eles tinham um papel, mas ele entregava o filho para o rabino ensinar tudo. Agora eu fui lá para Laodiceia e tem um rabino lá, mas não confio muito nele. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ensinar nos meus filhos. Eu vou ter que discipular eles, mas ninguém me treinou para isso. De outro lado, eles partiram da pregação dos apóstolos para o discipulado dos amigos. Como eu falei, não vai ter culto domingo, eu tenho que chamar meus vizinhos e começar um relacionamento com eles. Agora, esquece a igreja primitiva. Volta para 15 de março. O que aconteceu? Do ajuntamento para a missão, façam discípulos. Nesse aspecto, nem todo mundo entendeu isso ainda. Tem alguns, inclusive pastores, querendo voltar para o ajuntamento. Eu não estou dizendo que não tem que voltar. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa olhar a essência da missão. Se você estava focado simplesmente em culto, atividade, campanha, congresso, acampamento, essa chacoalhada da jaqueira foi, meu amigo, você está fazendo discípulos? Em outra circunstância, eu vivi exatamente isso alguns anos atrás. Eu comecei bem cedo no ministério, com 21 anos, e por uns 15 anos, pelo menos, eu fui o cara mais ativista que você possa conhecer. Daquele que tem 7 cargos na igreja, mais 10 na denominação, viaja, faz isso, faz aquilo. E aí um dia Deus começou a apertar. Josué, você é um cara fantástico, olha só, você é o homem do ano aqui, você apareceu ali, você falou lá, você fez isso. Mas a pergunta de $1 milhão é, quantos discípulos? Aí eu comecei a dar aquelas explicações que qualquer um daria. Deus, eu nasci num lar cristão, meu pai foi líder dos diáconos, minha mãe foi líder das mulheres, minha irmã casou com um pastor, eu nunca usei drogas, nunca me desviei da igreja, minha família é dedicada, eu agora sou tempo integral, etc. Aí é como se Deus fala assim, resposta errada, quantos discípulos? Aí eu disse, mas Deus, nos últimos 15 anos eu fiz isso, e mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E aí Deus, resposta errada, quantos discípulos? Deus, eu escrevi livros. Resposta errada, quantos discípulos? E aí sabe quando você vai ficando ali no cantinho da parede, que não tem mais para onde ir, Deus te apertando, 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 até que eu tive que admitir, Deus, 15 anos de ministério, fui líder na igreja local, na regional, na estadual, na nacional, participei da internacional, mas até hoje eu não produzi nenhum discípulo. Deixa eu contar uma historinha bem simples aqui para você entender o que isso significa. Isso veio na minha mente na época. Imagine que você contratou a diarista para ir lá na sua casa, arrumar, limpar
e tudo. E você diz assim, minha querida, vamos receber um casal aqui hoje, né? O pastor presidente com a sua família vai vir jantar aqui. Então deixa tudo limpinho, meu marido está saindo, eu estou saindo para trabalhar, 5:30 da tarde eu estou aqui. E você vai embora. Quando você chega às 5:30, a casa está do jeito que estava. Louça na pia, roupa para lavar, tudo sujo, banheiro sujo. E aí você diz, meu Deus, o que aconteceu? E chama a pessoa e diz, mas por que você não limpou? Diz, dona, eu entrei lá no seu quarto e eu vi que o seu guarda-roupa estava muito bagunçado. Então, eu organizei todas as camisetas por cor, tamanho, etc. Seus sapatos eu dividi, sapato para festa, sapato para isso, sapato para aquilo. Os cintos eu enrolei tudo, pus uma etiquetinha e tal. Se a senhora olhar, o seu guarda-roupa vai estar assim. E aí você diz, não era isso. Parece que Jesus disse para a gente, façam discípulos. E a gente foi arrumar o armário. A gente disse para Jesus, olha, organizamos isso, congresso, acampamento, mais isso, mais aquilo. E ele diz, não, eu pedi só para fazer discípulos, mais nada. Foi mais ou menos a resposta que eu recebi de Deus quando eu apresentei tudo, meu currículo inteiro. E ele disse, Josué, legal, você fez um monte de coisa boa, só coisa boa. Mas eu não pedi nenhuma delas para você. E a única coisa que eu pedi, você não fez. Discípulos. Mas como Deus sempre é gracioso, Ele diz, então, vamos recomeçar? E eu disse, tá bom, Senhor. Isso no 16º ano de ministério. Eu perdi tempo com tudo aquilo? Não, Deus aproveita tudo, Deus ensina, Deus relembra, não faz mais isso, aqui você não precisa colocar tempo. Mas agora, foca em fazer discípulos. E é isso que a gente olha então na igreja primitiva. Quando a gente observa o avançar de uma liderança centralizada para uma liderança pulverizada. Bom, agora eu tenho boas notícias, mas vai apertar um pouquinho, tá? Vai doer um pouquinho. Essa foi a primeira coisa que Jesus fez. Por isso ele não ficou para o lançamento da pedra fundamental, porque ele treinou tão bem os 12 para serem os líderes dessa igreja que estava começando, que ele falou, eu não preciso ficar. De uma liderança centralizada para uma liderança pulverizada. Pastor, você não precisa saber a cor do rodapé que vai ser pintado lá na sua igreja, se vai ter telha, se vai ter lâmpada. Delega isso. O seu negócio não é ser um organizador de programas, o seu chamado é ser um especialista em transformação de vidas. E Deus certamente mandou para a sua congregação, por menor que seja, gente para você delegar as coisas. Aqui entre nós, né? Aquela conversa assim de café lá na cozinha. Você chamaria para a sua equipe os 12? Eu não. Pedro, aquele cara impulsivo, intempestivo, toda hora querendo dar ordem para Jesus, dando cotovelada, mestre, agora não. E Tomé, toda hora fazendo pergunta, por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Lembra a fase dos filhos, do porquê? Tomé, tempo todo enchendo as paciências de Jesus, mas por que isso? Por que aquilo? E João, Senhor, é só o Senhor mandar, vou mandar fogo nessa cidade, queimar tudo, destruir tudo. Jesus olha, não entendeu nada ainda. Jesus escolheu as pessoas que nenhum de nós chamaria para a nossa equipe. E foi exatamente para essa equipe que ele delegou. Ele disse, vocês vão levar a igreja para o mundo inteiro. De outro lado, a gente olha no avanço de uma transformação local para uma transformação global. Jerusalém foi sacudida pela igreja.
Mas como eu falei, lá perto de Atos 20, a expressão é aquela: aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui. É como se dissesse assim, está vindo um rolo compressor, sai da frente porque ninguém se salva, né? Mas nesse caso era salvação, era assim, o rolo compressor está chegando, vai salvar todo mundo aqui, e o Espírito Santo vai, né, trabalhar na vida das pessoas, etc. De outro lado, a igreja primitiva saiu de controle para crescimento. Essa aqui pega, né? Porque, outra vez, né? Vamos tomar mais um gole de café. Pastor, eu e você sabemos que nós somos os caras mais controladores do mundo. Não importa o tamanho da sua igreja, 50, 100, 5 mil, 10 mil. A gente aprendeu isso. E o Craig Rochelle falou ano passado, no Leadership Summit, o seguinte: se você quer controle, não tem crescimento. Se você quer crescimento, não pode controlar. Você diz, mas eu vou largar tudo. Não, não é isso. Você vai controlar só o nascedouro da fonte. A água do rio vai tomar o curso, porque se o nascedouro da fonte é bom, a água do rio toda vai ser boa. Percebe? Então você precisa pensar em como ter alguns controles sobre qual é o processo que nós vamos usar na igreja para discipular as pessoas. Qual é o processo para alcançar a nova geração? Qual é o processo para desenvolver líderes? Qual é o processo para influenciar a cidade? E aí você pratica Efésios 4. 10, 11. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para quê? Para capacitar os santos. Para quê? Para a igreja crescer. Aí vamos ler o texto de trás para frente. Não sei se você já fez isso alguma vez, senão vai dar um nó agora. A igreja não está crescendo. Por quê? Porque os santos não estão trabalhando. Por quê? Porque eles não foram capacitados. Por quem? Por nós, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Percebe? O que os 12 fizeram? Exatamente isso. Lembra de Atos 6? O pessoal chega para Pedro, João e diz: Pedro, é o seguinte, a igreja está crescendo, nós estamos com um probleminha agora aqui, as viúvas estão reclamando. Qual foi a decisão estratégica que Pedro tomou ali? Não controlar. Mas ele não ignorou o problema. Ele fez duas coisas. Nós vamos ficar no foco: a oração e a pregação da palavra. E nós precisamos, não nós, mas nós como igreja precisamos atender as viúvas. Então, acha um grupo de líderes, escolhe esses homens, treina esse pessoal, passa o bastão para eles, delega o poder para eles e vocês vão lá resolver esse negócio. E isso é a igreja avançando. O que eu e você faríamos? Eu vou lá resolver esse assunto. Eu vou fazer uma campanha para arrecadar fundos. Eu vou falar com o zelador para a gente montar um depósito aqui para começar a arrecadar a cesta básica. Não! Você está saindo do seu foco, você está roubando tempo da sua missão para fazer algo que você não foi chamado para fazer. Mas você precisa ser estratégico para delegar isso para alguém. E passar o bastão. E mais, passar o poder. Já que nós estamos aqui confessando os pecados, né? Então, eu já falei isso em outros lugares, não tem nenhum problema se também estiver transmitindo. Eu me lembro de um dos mentores que eu tive, que foi fantástico na minha vida. Um dia, ele mora nos Estados Unidos, de vez em quando ele vinha, eu falava, dessa vez eu fiz a lição de casa, o Rick não vai, ele chama Rick Escobar, o Rick não vai me esticar. Engano. Aí ele chegou para mim nessa vez, ele era bem grandão, assim, tinha uma mão enorme, pôs a mão no meu ombro: Josué, você precisa delegar mais. Aí isso foi um choque para mim, porque eu falei: Rick, isso é injusto, você está me apertando na parede aqui,
Olha só como eu delego. A gente estava numa conferência até da CEPAL, a equipe toda trabalhando e tal. Eu falei, olha, por exemplo, acabaram de montar esse auditório com 1.500 cadeiras, eu não dei um pio, o pessoal fez do jeito que queria e tal. Ele falou, não. O pessoal fez do jeito que queria, mas se você olhar para aquela cadeira achando que não colocaram na posição certa, alguém vem correndo e muda. Porque você delega a tarefa, você não delega o poder. Sim que... Aí eu comecei a avaliar e cheguei à conclusão de que era exatamente isso. E eu comecei um processo que demorou um tempo, obviamente, para a gente aprender, implementar, são etapas, de vez em quando a gente tem uma recaída. Eu comecei a delegar o poder. Para isso você precisa estar muito seguro, você mesmo. Você precisa ter gente melhor do que você e não ter medo disso. Você precisa ter gente diferente de você, porque você é bom em uma coisa só, o restante você é uma negação, e eu também. Então você precisa ser excelente no que você é bom, no que Deus te fez bom. Se é pregar, se é ensinar, se é administrar o que for. E no restante, acha gente melhor do que você e delega. Você passa a visão, você acompanha, você tem uma interação com essas pessoas, está todo mundo indo na mesma direção, não tem duas visões diferentes aqui. Isso cria então unidade, senso de missão e potencializa o seu ministério. Eu me lembro que um dia, depois desse episódio, eu estava viajando e eu comecei a listar assim, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Depois que eu listei umas 20 coisas, eu olhei, e aí eu refiz a pergunta que o meu mentor fez para mim. Eu preciso fazer isso? A minha primeira resposta foi, bom, não tem ninguém para fazer, então eu tenho que fazer. Resposta errada. Não tem ninguém? Acha alguém. Eram coisas que já tinha passado do tempo de eu fazer. Para quem é um plantador de igreja, por exemplo, você sabe que quando começa, eu já passei por isso, quando estava no início da minha jornada, você vai lá para a congregação, varre o chão, limpa o banheiro, recebe o pessoal, toca o instrumento, prega, não tem nenhum problema. O problema é 10 anos depois você continuar a fazer a mesma coisa. Significa que você não treinou, não delegou, não discipulou. Aí quando eu olhei para a minha lista de 20 coisas, eu cheguei a uma conclusão. Eu preciso de mais uma pessoa, mais um vice-diretor aqui comigo para cuidar disso. Então, ao invés de sair fazendo 20 coisas, eu gastei as semanas seguintes perguntando para Deus, quem é o cara que o senhor tem para fazer isso? Saí procurando. Deus mandou a pessoa, convidei, ele aceitou. Um mês depois eu passei a lista para ele, suas 20 primeiras atividades. E o que aconteceu? Eu tirei 20 atividades da minha lista. E agora eu só sento com ele para acompanhar. Quem era essa pessoa? A pessoa que cuidava da expansão missionária da nossa missão. A gente tinha 30 missionários nessa época. 5 anos depois, a gente tinha 130 missionários. Controle, 30. Delegação, crescimento. Minha gente, é tão simples. Meus filhos, quando eram adolescentes, faziam um negócio assim, quando a coisa era muito óbvia. Eu diria para vocês, né? É só olhar o que Jesus fez. Então, para a gente fechar a linha de raciocínio aqui, deixa eu mostrar mais um exemplo prático disso. A igreja primitiva foi crescendo, expandindo. Aí Pedro teve uma crise. Deus falou para ele, na visão lá de Jope, Pedro, está muito legal, mas a igreja está indo só para os judeus, precisa ir para os gentios. Aí Pedro entrou em crise. Não, Senhor, de jeito nenhum. Vai ter chinês na igreja? Vai, Pedro. Vai ter russo na igreja? Vai. Vai ter brasileiro? Vai. Não, brasileiro não, Senhor. Aquele povo fala alto demais, conta piada, dá risada, vai ser uma confusão na igreja. Melhor manter a igreja só para os judeus. Aí Deus diz, não, Pedro.
a igreja vai ser para todo mundo, inclusive para os gentios. Crise. Ele não queria mudar. Aí ele precisou mudar além dos seus limites. Ou seja, a visão do lençol lá com os animais imundos, quando Pedro diz, isso aqui é imundo. O que ele estava dizendo? Quem criou também é imundo. Ele já estava enquadrando Deus dentro do limite dele outra vez. Então Deus tem que quebrar esses paradigmas. Por quê? Porque Pedro não podia barganhar com Deus e cumprir a missão. Percebe? E à luz disso eu perguntaria, que mudança você precisa implementar para cumprir a missão? Onde é que pega a coisa com você? O que é que a pandemia está dizendo para você? É hora de mudar. E você está ali, não! Sabe criança, quando empaca ali, você fica arrastando? Talvez seja a hora de pensar qual é o impacto disso para você, para seu ministério, para sua igreja. Você pode fazer quantas perguntas você quiser. Mas uma delas é, até que ponto você é parecido com Pedro e está dizendo para Deus, não. E Deus está dizendo, aham, sim. Então, para você entender um pouco mais desse momento, é preciso entender o seguinte, quando você acredita que nada significativo pode acontecer por meio de você, isso diz mais a respeito do que você acredita de Deus do que de você mesmo. É o caso de Pedro. Ele estava dizendo, Deus, é isso aqui. Isso se referia não só às crenças dele, aos paradigmas, às regras dele, mas àquilo que ele queria enquadrar Deus. E a igreja não iria adiante se Pedro não mudasse. Mas, de outro lado, eu sei e reconheço que essa crise faz você se sentir fraco, limitado, comum. Mas esse é o melhor material por meio do qual Deus pode agir. O que aconteceu com Pedro quando ele falou, tá bom, Senhor, eu vou lá. Deus falou, inclusive o pessoal está batendo na porta, é melhor ir rápido que eles já estão esperando. Você lembra o que ele pergunta quando ele chega lá? Olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Deus mandou, eu vim. O que é isso? Você se torna vulnerável. E quando você se torna vulnerável, você se torna confiante não no seu poder, mas no poder de Deus. Você se torna resiliente. E você se adapta. Hoje, conversando com os pastores na hora do almoço, eu usei uma expressão que é a seguinte, teve uma fase da minha vida que Deus falou assim, Josué, estou te transferindo para Vitória. Eu morava em Campinas, tinha um tipo de ministério que eu amava, e Deus falou, estou te transferindo. Primeiro eu briguei com Deus, mais ou menos como Moisés brigou. Mas depois de um tempo, eu tinha dois sentimentos que eram exatamente opostos. Eu não queria ir para Vitória, e eu sabia que eu tinha que ir para Vitória. Já sentiu alguma coisa assim na vida? Eu fui para Vitória, não querendo ir para Vitória. A minha esposa falava, eu sei que você vai sofrer, mas vai ser muito bom. Aí quando a esposa fala isso, você, tá bom. Eu estou lutando contra Deus e a esposa, aí não tem chance de ganhar. Foram os melhores anos da nossa vida. A gente sofreu, eu sofri pra caramba em vários aspectos, mas foi o tempo que Deus começou a mostrar, Josué, você fez coisas nesses últimos 15 anos, lindas, maravilhosas, mas não foi isso que eu pedi. Agora, aqui, quando é só você e eu, você não tem nada, limpou a agenda, vamos começar do zero, vamos começar a fazer discípulos. Para essa correria. Desse período de Vitória, foram 7 anos, se eu pudesse fazer um resumo, seria mais ou menos essa expressão. Eu aprendi a fazer a coisa mais poderosa da minha vida. Discípulos.
Eu tenho em casa lá um armáriozinho que é tipo um memorial, uma pedrinha, uma conchinha de uma praia que eu orei, Deus falou alguma coisa e está lá, uma pedrinha que eu peguei em algum lugar, e eu tenho uma apostila lá, é apostila mesmo, precisa explicar para a nova geração o que é apostila, né? É uns xerox que a gente tirava, encadernava, etc., né? Eu tenho uma apostila lá com todos os planos que eu preparei quando eu cheguei em Vitória. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mentalidade anterior. Ela está bem amarelada e eu guardo aquilo só para relembrar que eu não posso ter uma recaída, porque eu não fiz nenhuma daquelas coisas. Eu só fiz discípulos lá. O Deus me usou para fazer discípulos. E esses discípulos se espalharam pelo mundo todo, e eles estão se multiplicando. Eu não tenho mais controle, eu não tenho a conta, eu não sou mais pastor lá em Vitória há 20 anos. Mas eles não param de se multiplicar. Entende o que é controle e crescimento? Entende a situação de Pedro, quando ele queria controlar a igreja, e na verdade Deus estava dizendo: Pedro, sai dessa. Então, crises nos levam a pelo menos 3 aprendizados que a gente precisaria tirar. O primeiro deles é do que sempre fizemos para o que nunca fizemos. Essa é uma mudança que você pode, se quiser, orar e pedir a Deus na sua vida. Uma segunda, eu chamo do difícil para o impossível. Ministério está difícil? Legal. Vamos sair dessa fase? Vamos. Para qual fase nós vamos? Para o impossível. A vida cristã é fácil, difícil ou impossível? Vamos fazer uma pesquisa. Quem acha que a vida cristã é fácil? Ninguém. Quem acha que a vida cristã é difícil? A maioria. Quem acha que a vida cristã é impossível? Uns 2 ou 3. A vida cristã é impossível. Por quê? Não é fácil, obviamente. Mas quando eu entendo que a vida cristã é difícil, eu vou ser mais ou menos como o irmão mais velho do filho pródigo. Eu vou ficar ali tentando cumprir as regras e fazer isso, fazer aquilo. E aí quando o filho pródigo volta, eu vou lá acusar ele e acusar o pai de que o senhor desperdiçou 25% da nossa herança e agora ainda quer fazer um churrasco para ele. Eu me torno um legalista. Mas quando eu entendo nesse processo que a vida cristã é impossível, o que eu faço? Eu jogo a toalha e digo: Deus, eu não dou conta de praticar tudo isso aqui. Só pelo Espírito Santo trabalhando na minha vida todo dia, toda hora, me tornando mais parecido com Jesus para eu cumprir aquilo que o Senhor mandou. A crise é mais ou menos a mesma coisa. Ela não é fácil e nem difícil, ela é impossível de ser superada. Então, se eu quero caminhar para a igreja de futuro, eu preciso jogar a toalha das minhas regrinhas ou das coisas que eu sempre fiz, etc., e dizer: Deus, me leva para a próxima etapa. Foi isso que a igreja primitiva teve que fazer. E aí surge a terceira coisa, da igreja que queremos para a igreja que Deus quer. Nem sempre bate. Uma vez lá na igreja eu preguei um sermão um dia e no final tinha um exercício. Queria que você listasse 5 pessoas que você acha que não deveria estar na igreja. Não, foi fácil, né? Alguns falaram: só 5, Josué? Pode ser 10? Né? Mas ao final eu disse: gente, você já pensou que o seu nome pode estar na lista de alguém? E aí não vai sobrar ninguém. Essa é a igreja que nós queremos. Mas qual é a igreja que Deus quer? Então, vamos só para relaxar agora aqui, olhar uma lista de comparação. Antes da pandemia, a gente dizia: chegue qualquer hora. Agora, na pandemia, a gente diz: chegue cedo, você tem que agendar. Antes da pandemia, não precisa nem avisar, aparece aí. Na pandemia, só venha se tiver agendado. Agora está diminuindo, mas até agora era assim.
Antes da pandemia, vista a sua melhor roupa para vir à igreja. Na pandemia, vista qualquer coisa, mas não esqueça a máscara. Antes da pandemia, nessa igreja jamais vai entrar álcool. Agora servimos álcool gratuitamente. É outro álcool, mas é álcool. Antes da pandemia, não saia sem dar 10 abraços. Agora, não toque ninguém. Não abrace ninguém. Antes da pandemia, cumprimente os visitantes. Agora, não toque na mão de ninguém. Antes da pandemia, dízimo é só no altar. Depois, façam pix. Essas mudanças aconteceram por decreto. Você não tinha opção. Se você quisesse fazer o contrário, você ia estar desobedecendo a lei. Podia ser multado. E você teve que mudar. Coisas que você disse nunca. De repente você passa vergonha e diz, Mas essas mudanças, gente, como eu falei, é só uma lista aqui para brincar um pouquinho, relaxar um pouquinho. Essa lista de mudanças é ínfima em relação às mudanças que Deus talvez queira fazer na sua igreja, na sua vida e no seu ministério. As mudanças que Deus fez na igreja primitiva foram profundas. E talvez, eu não estou dizendo que Deus mandou a crise por causa disso, mas talvez Deus queira fazer mudanças tão profundas nesse tempo. Por isso, a gente olha e vê alguns pontos em comum na pandemia. Nós precisamos mudar o como sem mudar o porquê. Nós vamos continuar proclamando o evangelho do primeiro século no século 21, mas talvez de um jeito diferente. Nós precisamos ter coragem de mudar esse como, porque eu sei que é difícil. Na minha vida eu passei processos extremamente difíceis. Eu fiz parte da equipe pastoral de uma igreja centenária, que para mudar uma cadeira de lugar precisava 2 anos, com muita discussão ainda. Mas ninguém estava fazendo discípulos lá. Eles estavam muito mais preocupados com as regras, como os fariseus, do que com o resultado de quantos discípulos a gente produziu. Então não fique preso ao que foi. Graças a Deus pelo que foi, graças a Deus por esses irmãos pioneiros que dedicaram suas vidas, choraram gotas de sangue, lágrimas, para chegar até onde estamos. Nós não estamos jogando a água do banho com o bebê fora. O que nós estamos dizendo é graças a Deus porque esses pioneiros ao longo dos últimos 100, 150 anos conduziram a gente até aqui, mas agora nós vamos continuar com o mesmo porquê, a mesma missão, mas talvez para a gente alcançar os nossos filhos, as novas gerações, nós precisamos mudar algumas coisas. Então não fique preso ao que foi, mas coloque sua energia naquilo que nunca foi. E a pergunta final então é essa: você está pronto a se desprender do que foi para criar o que Deus quer fazer por meio de você nessa nova fase? Eu não sei exatamente, eu não tenho uma receita de bolo para você, faça isso, faça aquilo. Cada um vai ter que perguntar: Deus, nesse lugar onde eu estou, nessa geração, nessa congregação, nesse grupo que o Senhor me colocou aqui para alcançar, o que precisa mudar aqui? Como a gente deve alcançar? De que jeito a gente precisa pregar? Como que a gente faz para atrair essas pessoas? Como que a gente vai discipular? O que a gente precisa tirar da agenda? Que tipo de atividade a gente precisa parar porque não faz nenhum sentido? Como é que a gente cumpre a missão? Então eu creio que essas e outras perguntas são aquelas que devem incomodar você, que devem gerar crise em você, porque crise leva a gente à solução, à resposta, à próxima fase. A igreja primitiva viveu isso. Nós estamos vivendo isso. E eu espero que Deus use você para ir para essa próxima fase. Eu gosto sempre de deixar no final alguns recursos para te ajudar. Então, 3 áreas que eu considero cruciais hoje são discipulado. Então tem um livro aí, Discipulado que Transforma, que pode te ajudar nisso. A gente trabalha muito também ajudando os pais a entender como é que a gente revoluciona para alcançar as novas gerações, como é que a gente treina líderes na igreja e assim por diante. Eu queria
passar agora para vocês um pequeno vídeo, 2 minutinhos, de algo que a gente também criou durante a pandemia para ajudar pastores e líderes nessa nova fase, que é uma plataforma de capacitação de líderes, de pais, de discipuladores e influenciadores. Então, queria passar isso para você, só para você conhecer um pouquinho, e aí eu quero orar para Deus te dar a direção para a próxima fase. Acho que é o vídeo agora, se você quiser pôr aí direto já, pode pôr. Na época do retroprojetor não acontecia isso, né? Estamos vivendo um momento decisivo na igreja. De um lado, nunca precisamos tanto de líderes capacitados para manter a chama da igreja acesa. De outro, esses líderes nunca estiveram tão perto do limite. Este é o momento de cuidar dos líderes. Investir nos líderes é investir no futuro dessa nova igreja que está surgindo. Somente equipes de liderança resilientes, saudáveis emocionalmente, firmes no seu relacionamento com Deus e com capacidade de ver além é que terão condições de ajudar a igreja nesta retomada para o futuro. Os líderes são a matéria-prima para a reconstrução da igreja pós-pandemia, mas eles precisam ser equipados agora. Não estamos falando de palestras motivacionais ou apenas de cursos rápidos e rasos. Chegou a hora de ir além. A Envisionar desenvolveu uma plataforma online focada no desenvolvimento de líderes, dos homens e mulheres que foram escolhidos para executar a visão que Deus deu para a igreja local. São décadas de experiência e inovação traduzidas em cursos e trilhas que darão aos líderes as ferramentas que eles precisam, não só para este momento, mas para suas vidas. Todos os conteúdos são bíblicos e extremamente atuais e foram cuidadosamente elaborados por quem entende do assunto, num formato que pode ser aproveitado de forma híbrida, presencial ou online. As grandes mudanças da história são fruto de uma visão e de uma equipe. Jesus e os 12 são um exemplo prático disso. A igreja do futuro começou no primeiro dia da pandemia. A construção já está em andamento. A pergunta então que precisamos fazer é: nossos líderes estão prontos? A visão só Deus pode dar para você, mas a equipe de líderes, nós podemos te ajudar a capacitar. Depois eu vou passar um link para o pastor Osian para compartilhar com vocês sobre a plataforma. Vocês podem pedir até uma degustação gratuita por alguns dias para conhecer e entender mais. Eu não quero gastar tempo com isso aqui, mas é um recurso para ajudar vocês nesse tempo. Bom, eu queria orar encerrando essa minha participação, e eu vou dizer a oração primeiro. Sei que pode parecer estranho. Se você quiser sair antes da oração, sem problema. Se você não quiser dizer amém para a oração, sem problema, continuamos amigos, mas eu vou orar para Deus apertar você na parede. Com graça, misericórdia, mas apertar você na parede para você não continuar no estágio de simplesmente manutenção, mas para você avançar como a igreja primitiva avançou. E acompanhado disso, eu espero ouvir falar da sua história, da história de pastores e líderes que estão em lugares que vão fazer diferença, causar impacto, gerar transformação. E uma nova igreja, com o mesmo evangelho, vai surgir ali. Então vamos orar. Pai, obrigado pela vida desses meus irmãos e irmãs. Gente tão sincera, tão dedicada, tão apaixonada pelo Senhor, que como eu e tantos outros estamos vivendo esse tempo de crise, de pandemia, de mais perguntas do que respostas. Talvez algumas horas tentando simplesmente manter aquilo que sempre existiu,
Mas olhando para a igreja primitiva, olhando para o que os apóstolos fizeram, olhando para a trajetória de Jesus, a gente vê que não dá para ficar do mesmo jeito que a gente estava e acompanhar o Senhor. A gente precisa reagir, a gente precisa mudar em algumas coisas, a gente precisa manter o mesmo evangelho, mas com uma forma diferente, um jeito diferente de fazer discípulos. Então, Pai, com muito amor e graça, eu te peço de todo coração que o Senhor aperte na parede esses meus irmãos e irmãs. Com graça e misericórdia do Senhor, como o Senhor sempre faz, com a direção do Teu Espírito, dando as soluções, as coisas em que eles precisam avançar, as respostas talvez a perguntas que eles estão fazendo, e que o Senhor, acompanhado dessa graça e misericórdia do Senhor, possa dar para eles um avanço incrível, como nunca tiveram nas suas igrejas e ministérios. Que a gente ouça falar da vida e da história de cada um deles, que eles deixem um legado onde estão, que as suas igrejas tenham um impacto tremendo nesses próximos meses e anos, que os melhores dias estejam por vir, e que eles vejam a graça do Senhor fluindo através deles e causando um impacto, assim como a gente viu lá no livro de Atos, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Então, Pai, ajuda cada um deles, que cada um se disponha a refletir, a perguntar para o Senhor o que precisa mudar e a colocar isso em prática, e que eles façam muitos discípulos para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração e esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.